Cristo, Filho do Homem, e faltam seis aulas ainda. Então, esses são mini cursos, mas que são preparados com muito carinho para iluminar a fé dos irmãos, das irmãs e de todo mundo. E aos domingos temos um curso mais longo, estamos fazendo uma longa discussão sobre o que significa igreja e reino de Deus. Tivemos algumas aulas no início do ano sobre o sentido original de igreja. Depois tivemos mais algumas aulas sobre o sentido original de reino de Deus e o que isso significa na pregação de Jesus. Terminamos o primeiro semestre fazendo uma reflexão sobre a relação entre igreja e reino de Deus, considerando que Jesus falou tão pouco sobre igreja e tão muito sobre reino de Deus, qual a relação entre essas duas dimensões, esses dois fenômenos, igreja e reino de Deus. A igreja era pretendida por Jesus Cristo, ou será que Jesus Cristo pretendia o reino e no lugar do reino veio a igreja, como um teólogo católico famoso, Loisy, disse no século passado? O fato é que a igreja está na berlinda, agora mais do que nunca, no Brasil mais do que nunca, e nós estamos devendo muitas respostas à sociedade, e é com esse sentimento, então, que eu, cristão, teólogo, estou me propondo refletir. É uma reflexão de mim comigo mesmo. E então eu compartilho com vocês para que os resultados que eu obtiver sejam também compartilhados com vocês e vocês vão me ajudando a pensar sobre esses temas. Desde agora, em agosto, então, nós retomamos então as aulas depois de um recesso parlamentar, não, brincadeira. Nós retomamos então a nossa reflexão e eu já cantei aqui a bola sobre o que é que nós estamos fazendo. Eu dei duas aulas, a aula 18 e a aula 19, sobre os problemas e as perguntas que nós devemos nos fazer a respeito do reino de Deus, né? Se o reino de Deus é algo apenas aqui do meu coração, onde Jesus está sentado no trono, se o reino de Deus é algo apenas do futuro, do Apocalipse, quando o mundo acabar, se o reino de Deus é apenas lá de cima, das nuvens, lá de Nárnia, onde vivem os anjos e os espíritos e os santos da Igreja Católica, né? Acima do purgatório, né? Se é disso que se trata, ou se Jesus quis dizer alguma outra coisa, quis colocar diante de nós um novo desafio. E é isso que nós precisamos repensar com muito cuidado. Na aula passada, então, na aula 20, depois de ter feito todas essas problematizações, né? Na aula 20, então, eu propus para vocês que nós iremos buscar as respostas nos evangelhos. É claro que eu poderia estender essa pesquisa, mas eu, como acadêmico, estou apresentando a delimitação do tema. Nós vamos delimitar a nossa pesquisa nos evangelhos. É claro que ao tratarmos dos evangelhos, nós poderíamos percorrer desde o nascimento de Jesus até sua morte e ressurreição. Mas eu me propus a delimitar a pesquisa nas parábolas de Jesus. Jesus contou dezenas de parábolas, ele praticamente reinventou o gênero literário da parábola e a utilizou como uma didática, como um método de ensino, e isso é amplamente atestado, amplamente conhecido. De todas as parábolas que Jesus contou, eu estou fazendo uma terceira delimitação, que são as parábolas do reino de Deus. Então, na aula passada, eu gastei um bom tempo explicando o que é parábola, qual a diferença entre parábola e outros gêneros literários, como interpretar uma parábola.
e também falando sobre quais são as parábolas do reino de Deus. Eu apresentei 15 parábolas que são expressamente relacionadas ao reino de Deus, porque eu poderia pegar outras parábolas e também dizer que, embora elas não indiquem diretamente, elas se referem ao reino de Deus. Tudo que Jesus fez, falou e era, dizem respeito ao reino de Deus, né? Mas eu selecionei 15 para ter uma delimitação e também para a gente ter um objetivo execuível, né? Pelo menos até novembro, quando esse curso termina, por força do recesso de final de ano, né? Porque ninguém vai ficar aqui me ouvindo em dia de Natal e Ano Novo. Dessas 15 parábolas, então, eu resolvi abordá-las pela chave de interpretação do reino de Deus. Eu sei que vocês conhecem essas parábolas, que vocês já ouviram explicações e sermões dessas parábolas das mais diversas formas, mas eu estou me propondo a interpretá-las como elas foram comunicadas, apresentadas por Jesus, como sendo material de ensino a respeito do reino de Deus. Por isso elas se chamam parábolas do reino de Deus. Elas estão agrupadas em Mateus, Marcos e Lucas, em seções particulares, em Mateus 13, em Marcos 4, em Lucas 8. Então percebam que os 3 evangelhos concentraram estas parábolas do reino de Deus em seções próprias. Então essas 15 parábolas, claro, algumas escapam dessas seções, mas como tratam do reino de Deus, eu trouxe para o nosso estudo. Essas 15 parábolas eu as classifiquei por categorias. E a principal categoria que Jesus usou é a categoria da agricultura. Então nós temos aqui as parábolas do semeador, parábola do joio e do trigo, parábola da semente e parábola da mostarda. Então eu selecionei 4 parábolas, como tratando, na verdade são 5, porque tem a dos lavradores maus também, né? Não, dos lavradores maus, tem a dos lavradores maus, mas tem a do, a dos lavradores maus. Então seriam 5 parábolas, mas essa última eu deixei de lado porque ela tem outro tema, apesar de estar no campo, ela tem outro tema. Então, das 15 parábolas, repetindo, quem sabe faz ao vivo, né? Então às vezes eu me perco aqui na informação. Das 15 parábolas, eu as dividi em categorias, em conjuntos, né? E um conjunto é o conjunto de parábolas cujo tema ou cujas figuras são da agricultura. Quais são essas parábolas? A parábola do semeador, parábola do joio e do trigo, parábola da semente, parábola da mostarda, ok? Tá. Tudo bem até aí? Tá me olhando, tá dando algum problema aí, não? Não, é só questão de compartilhamento aqui. Tá. Então aproveitem, pessoal, antes que eu me esqueça e ele chute a minha canela. Aproveitem para curtir, compartilhar esta transmissão, também nos ajudem a divulgar o canal ali. Nós estamos com 907 inscritos, eu preciso chegar a 1000, porque aí o YouTube Fora os que ouvem se alguma inscrevem, coisa que não gosta, desinscrevem. Toda semana tem um que desinscreve, mas tudo bem. Vai limpando, senhor, vai limpando. Eu não vou parar, né? Então, tudo bem. Bom, então é isso. O que eu falei até agora, então? Falei que nós levantamos problemas a respeito do reino de Deus e que nós vamos procurar as respostas nos evangelhos, nas parábolas, especificamente nas parábolas de Deus. Evangelhos, parábolas, parábolas do reino de Deus. São 15 parábolas do reino de Deus. Eu as classifiquei por categorias, significa dizer que eu não vou estudar uma por uma, mas eu vou estudá-las por categoria, né?
E hoje, então, eu começo a primeira categoria, que é a categoria de parábolas do Reino de Deus, cujo tema é a agricultura. Quais são elas? Parábola do semeador, parábola do joio e do trigo, parábola da semente, parábola da mostarda. Grão de trigo, joio e trigo é a mesma, né? Tem a parábola do joio e do trigo. E o que você falou do grão de trigo? Grão de mostarda, desculpa. Grão de mostarda. Ixi, Grão de mostarda, não grão de trigo. Você falou grão de trigo, eu lembrei de Jesus, que fala dele como grão de trigo e tal. Ali é uma analogia, não é uma parábola, né? Bom, vamos lá então. Vamos lá, sobre essas parábolas então da agricultura. Então acho que todo mundo sabe onde que eu tô, né? Eu tô em Evangelhos, parábolas do Reino de Deus, e das parábolas do Reino de Deus eu selecionei 4 que tratam de agricultura. Ou seja, aplicando os conhecimentos da aula passada, Jesus vai usar as atividades e as realidades comuns da agricultura como figura para falar do reino de Deus. Então vejam, Jesus não está interessado em dar aulas de agricultura, ele não está ensinando o semeador a semear, ele não está ensinando como tirar as pragas do meio do caminho, nada disso. O objetivo dele não é falar da agricultura, não é ensinar o padre a rezar a missa, ou não ensinar o semeador a semear. Isso eles sabem. Ele está tomando atividades e realidades do cotidiano daquelas pessoas para, por meio destas figuras, levá-los a um conhecimento superior. Qual superior? O reino de Deus. Então, a partir do conhecido, levá-los ao desconhecido. Mas no final da parábola, Jesus não espera que eles plantem melhor. Jesus espera, por meio destas parábolas, produzir um conhecimento, gerar um conhecimento a respeito do reino de Deus. Então, é o reino de Deus que importa. Por isso, fique bem claro o seguinte, eu falei agora há pouco, você já pode ter ouvido essas parábolas de todas as formas, mas nós vamos interpretá-las pela chave de interpretação do reino de Deus. Então, por exemplo, a parábola do semeador, ela é usada para tratar de evangelização. Ela é usada para os irmãos a receberem boas palavras. Ela é usada para incentivar os irmãos a produzirem frutos. E frutos aqui, as pessoas pensam em ganhar almas para Jesus. Tudo bem, é um uso atravessado da parábola do semeador, mas a parábola do semeador quer tratar do reino de Deus. Mesma coisa a parábola do joio e do trigo. As pessoas podem pensar, separar o joio do trigo, a igreja tem joio e tem trigo, etc. As pessoas podem falar 1000 coisas aqui, né? Incentivando a gente a ser trigo, não ser joio, de novo, produzir fruto e não ser um crente que não produz fruto. Produzir fruto é evangelizar e ganhar almas para Jesus, para quando Jesus voltar elas irem para o céu. Tudo bem, você pode interpretar como quiser, mas Jesus deu a interpretação. E ele falou, por exemplo, o campo é o mundo. Ele não disse o campo é a igreja. Ele disse o campo é o mundo, né? E depois, nas parábolas da semente e da mostarda, que são muito parecidas, ele está tratando do milagre que acontece no simples ato de plantar. Cabe ao semeador jogar a semente na terra. A partir dali, começa um processo de germinação e de produção que escapa ao poder do semeador. É uma coisa entre a terra e a semente como autogestão dos seus frutos. E Jesus, então, está chamando a atenção para o poder que tem o anúncio do Evangelho quando recebido, mesmo que produza tímidos resultados inicialmente.
É, por exemplo, o que ele quer dizer com a parábola do grão de mostarda. Dentre essas parábolas que eu selecionei, essas 4 parábolas, uma outra curiosidade importante. Jesus conta a parábola do semeador e os discípulos perguntam: o que o Senhor quer dizer? É o que o mestre espera quando conta uma parábola, que o aluno pergunte o que ele quer dizer. Jesus explica. Então, a parábola do semeador tem a explicação do próprio Jesus. Mesma coisa a parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio, que é narrada apenas em Mateus, tem a explicação didática de Jesus perfeita. Ela é mais perfeita, a explicação da parábola do joio e do trigo é mais perfeita do que a do semeador. A do semeador parece que faltam alguns detalhes que talvez Jesus considerou óbvio, né, e não explicou. Mas a parábola do joio e do trigo, ele explica didaticamente o que ele quer dizer com cada elemento que ele quer significar na parábola. As demais parábolas, a da semente e a da mostarda e todas as outras parábolas, Jesus não explica. Nem os discípulos perguntam, nem Jesus explica. Pergunta, por quê? Por que ele fez isso? Né? 2 respostas possíveis para vocês analisarem. Uma, ele pode ter pretendido que os discípulos fossem capazes de compreender e ficado até surpreso com o fato, como está registrado em Mateus, em Marcos e em Lucas, que eles não tivessem compreendido. Ele fala, mas vocês também não compreenderam? Ora, se vocês não compreendem essa parábola, como vocês vão compreender as outras? Então, pode ser que Jesus tenha tido a pretensão, a expectativa, de que os discípulos fossem capazes de entender. Né? Como eles não foram capazes de entender, por que eu sei que eles não foram capazes de entender? Porque eles fizeram perguntas, Jesus mostrou como é que faz. Então, Jesus pode ter interpretado apenas 2, igual aquela professora lá do ensino fundamental, que vai passar uma matéria nova de matemática, daí ele resolve a primeira equação, por exemplo. Primeira equação de 2º grau, né? Resolve lá a primeira equação e fala, agora as outras vocês fazem, vocês aprenderam a fórmula, vocês fazem. Então, pode ser que Jesus tenha interpretado 2, igual a tia lá do ensino fundamental, que fala, ó, primeiro eu faço, depois vocês continuam. Que eles sabiam Exato. o resto. Exato. Então, assim, se eu interpretei para vocês a parábola do semeador, se eu interpretei para vocês a parábola do joio e do trigo, o resto vocês resolvem, vai. Né? Vocês resolvem. Ou então, uma posição mais radical, algumas pessoas, eu já conheci com alguém assim, inclusive foi nosso professor, né, extremamente radical, que diziam, não, ninguém tem o direito de interpretar a parábola, ninguém sabe o que a parábola quer dizer, salvo aquelas 2 que Jesus interpretou. As outras 2 permanecem codificadas. É um excesso de rigorismo, né? De não correr o risco de interpretar. Mas, ora, uma parábola que não pode ser interpretada não é uma parábola. A parábola, ela parte dos elementos conhecidos, por exemplo, a mulher que toma uma medida de fermento e coloca na farinha. Ora, qualquer mulher sabia fazer pão, né? Ou então é semelhante a uma rede de pesca, etc., né, que puxa peixes grandes e pequenos, depois são selecionados. Ora, o público de Jesus era pescador, né? Então, se eu e vocês, por não sermos pescadores, ou por não sabermos fazer pão, por acaso não entendermos essas parábolas, o público de Jesus sabia interpretar essas parábolas, né? A parábola, ela tem essa característica, ela tem que partir de elementos conhecidos. Se alguém me contar uma parábola a partir de figuras, de elementos que eu não domine, que eu não sei do que está falando, ao invés de simplificar, ele está complicando a minha vida, concorda? Certo. Ele tem que partir, né, daquilo que eu
domino, que eu conheço, o meu conhecido, e a partir do conhecido me levar ao desconhecido. Então é muito importante pensar que nestas parábolas da agricultura, Jesus explica duas. As outras duas, menorzinhas, né, menorezinhas, a semente da mostarda, ele não explica, porque parece bastante óbvio, né? Bom, vamos dar mais um passo então. Onde estão estas parábolas? A parábola do semeador está nos 3 evangelhos, tá? Eu não vou citar aqui as referências, mas eu já falei que elas estão em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. Esta parábola do semeador está triplamente atestada, triplamente, ou seja, nos 3 evangelhos, triplamente atestada. Mateus, Marcos e Lucas. A parábola do trigo e do joio, a famosa parábola do trigo e do joio, apenas Mateus registra. Marcos e Lucas não mencionam. A parábola da semente pequenininha, apenas em Marcos. A parábola da semente, apenas em Marcos. Só Marcos. Ele fala do homem, já vamos tratar dela, mas ele fala do homem que lança a semente na terra e ele vai dormir e quando ele vê a coisa está germinando, está produzindo e tal. É só um fenômeno, é bem pequenininha, é uma pequena parábola, né? Na aula passada eu falei sobre diversos tipos de parábola. Tem parábolas completas, como por exemplo do semeador e tal, e tem essas pequenas parábolas, né, esses pequenos ditos parabólicos, mas que nós, ditos parabólicos, que a gente vai usar aqui porque tratam do reino de Deus, estão no contexto do reino de Deus. E a parábola do grão de mostarda também está nos 3 evangelhos, tá? Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, porém em outro capítulo, não está no conjunto do capítulo 8, está no capítulo 13, tá? Então, repetindo, a parábola do semeador e a parábola do grão de mostarda constam nos 3 evangelhos, tá? A parábola do joio apenas em Mateus e a parábola da semente apenas em Marcos, ok? Vamos então agora conhecer as parábolas. Vamos tratar delas uma por uma, sem pressa, tá? Para a gente então ir cumprindo a nossa tarefa de lê-las, estudá-las, para entender o reino de Deus, ok? Tudo bem até aí? Tá todo mundo ligado? Aproveitem para compartilhar, se ainda não fez, para curtir e para prestigiar ali o nosso canal também. Gente, vamos lá então para a parábola do semeador. Parábola do semeador, então, como eu acabei de dizer, ela consta em Mateus, início do capítulo, Marcos, início do capítulo, e Lucas também no início do capítulo. Eu fiz uma comparação de versões. O que significa isso? Comparei Mateus, Marcos e Lucas para ver se havia alguma distinção, alguma diferença relevante para a gente considerar, mas há apenas no nível muito acadêmico, né? Para o leitor comum como nós, as parábolas estão bem iguais, bem semelhantes à narrativa dos evangelhos. Então vamos lá. Em Mateus 13, Jesus diz assim, versículo 3: Eis que o semeador saiu a semear. Ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra,
e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então nós temos aqui o semeador, nós temos a semente, nós temos 4 tipos de solo: o solo duro, que é aquele à beira do caminho, o solo pisado. Nós temos o solo de pouca profundidade, aquele em que a raiz brota, busca os nutrientes da terra, mas bate em solo pedregoso e não consegue se aprofundar. Nós temos um outro tipo de solo, que é aquele que produz espinhos, que crescem mais rápido do que a planta e acaba sufocando a planta e, portanto, compromete a sua produtividade. E nós temos o solo bom, a boa terra, aquela que produz muito fruto. E mesmo sendo boa terra, produz a 100, a 60 e a 30 por um. E termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Então nós temos os 4 tipos de solo e nós temos a produção ou não produção desta semeadura. Depois, bom, nós temos aqui diversos verbos, né? Eu fiz questão de analisar detalhadamente a parábola. Então você tem o verbo semear, você tem a semente que cai, você tem as aves do céu que comem, você tem o sol que queima, você tem a raiz que se seca, você tem os espinhos que sufocam e você tem a terra boa que dá fruto e tal. Lá no versículo 18 do mesmo capítulo 13, Jesus vai dar a explicação da parábola. Então ele fala assim: prestem atenção na parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Percebam a dificuldade de transpor a parábola, né? Porque ele fala: a palavra foi semeada. Ora, a palavra não é semeada e coração não é terra, né? Então, percebam que a palavra ela é anunciada e ouvida e não semeada. E o meu coração não é terra. O meu coração é o meu ser, né? O meu ego, o meu ser pessoal, minha pessoa. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é aquele que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então esse é o segundo tipo, né? Então, o que foi semeado em solo rochoso é aquele que ouve a palavra. Então, todos ouvem a palavra, ouve a palavra, recebe logo com alegria. Receber logo com alegria é o produzir os primeiros movimentos da escuta da palavra. Porém, ouvir a palavra vai colocá-lo em choque com o sistema. E isso vai gerar nele angústia ou perseguição. Significa que a escuta da palavra implica em conflitos internos e externos. E isso vai colocar esta pessoa num dilema. E ele então resolve abandonar o anúncio do reino e voltar para para a conformidade, né? Livrar-se da angústia causada pela palavra e livrar-se também da perseguição de opor-se ao sistema. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Esse também ouve a palavra. Todos ouvem a palavra. Assim como a semente cai sobre a terra e germina, assim também todos ouvem a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Tem um outro evangelho que fala das ambições, né? As ambições sufocam a palavra
e esta fica infrutífera. Percebam como, mesmo na interpretação, é difícil superar os limites das figuras. Palavra não dá fruto. A gente usa aqui a palavra fruto e a palavra infrutífera emprestadas da parábola, porque nós falamos por figuras de modo muito contínuo, né? Mas a fascinação das riquezas não coloca a pessoa num dilema, e nesse dilema ela prefere abandonar o anúncio do reino e manter-se ocupado com a agenda mundana e as possibilidades e as oportunidades que a produção de riquezas, que o seu se dar bem neste sistema lhes oferece. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então nós temos de um lado, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas, nós temos de um lado um homem que faz o trabalho normal, banal, cotidiano de semear. Não cabe aqui a nós julgarmos a perícia do semeador. Não é isso que está em questão. Por isso que eu estou dizendo desde domingo passado. Jesus não está dando aulas de agricultura. Ele está partindo de um ato banal, comum do cotidiano, até de um semeador pobre que lança a sua semente e a semente cai em diversos tipos de solo, né? Então ele fala de uma possibilidade que algumas sementes caiam em terra dura, terra pisada, e a segunda parte, solo rochoso. Imagina lá na Palestina, com aquele terreno pobre, árido e rochoso, né? Depois ele fala da semente que cai entre espinhos. Depois ele fala da semente que cai em boa terra, e essa então satisfaz a expectativa do semeador, ok? Agora o nosso desafio é abandonar as figuras da agricultura, e seguirmos o método pedagógico de Jesus e irmos para o reino de Deus. É do reino de Deus que se trata. Então, o que nós temos aqui, para além da parábola, ou seja, na questão do reino de Deus, é o seguinte: o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, a proposta do reino de Deus está sendo anunciada. Quem é o semeador? O semeador é primeiro Jesus e depois aqueles que repetem as palavras e o caminho de Jesus. Então, o primeiro anunciador, aquele que disse: é chegado o reino de Deus, arrependam-se e creiam nas boas novas do reino de Deus, no anúncio do reino de Deus, no chamamento do reino de Deus. Lembram de eclésia, chamados para fora? O reino de Deus é um chamamento, o chamamento para um novo modo de ser e de se organizar socialmente. O reino de Deus é colocado agora como proposta, como alternativa à sociedade. Este anúncio do reino de Deus, então o anunciador é Jesus Cristo e todos aqueles que dão continuidade ao caminho de Jesus Cristo. Nem tudo que se chama cristão está anunciando a palavra do reino de Deus. Exatamente. Nem toda a igreja é anunciadora, imitadora e praticante do reino de Deus.
Muitos deles que arrogam para si o mandato de Jesus Cristo estão anunciando o reino de Satã, o reino do diabo, o reino de César. E são imitadores e praticantes do mesmo sistema do qual Jesus veio nos libertar. Então, quem é o semeador? Quem é o anunciador? Jesus e aqueles todos que seguem nos passos de Jesus e que representam a alternativa de um novo modo de se organizar, de produzir, de existir e de se relacionar. Eu falei para vocês numa aula passada que o reino de Deus se manifesta entre vocês, nas relações estabelecidas entre nós. Né? Não, eu pensei que alguns estão semeando o joio mesmo. Ah, sim, já vamos chegar lá. A semente. Sim, já vamos chegar lá, exatamente isso, não tem brinquedo aqui. Né? O que é a semente que o semeador aqui de um lado semeia? O que o anunciador anuncia? O Evangelho, a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, a palavra gerada por Deus. Não é a palavra imaginada, não é a palavra inventada, é a palavra de Deus, é o novo. Arrependam-se, mudem a mente e adiram, recebam o chamamento de Jesus Cristo. Então, esta semente que é lançada ao vento é a palavra de Jesus Cristo. É o modo, é o caminho, é a proposição, é a convocação de Jesus Cristo. Então, grosso modo, nós poderíamos dizer o Evangelho. Não é o Evangelho da igreja, não é o Evangelho das religiões, não é o que se chama Evangelho. Pode ser, mas não se faça, não se deve fazer esta correlação, esta equação gratuita. Nem tudo que se chama Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo. Nem tudo que se chama igreja é a igreja de Jesus Cristo. As igrejas, e nós todos, não estou falando dos outros não, estou falando nós todos, temos que justificar nossa relação com Jesus Cristo. Não é só porque nós usamos o nome de Jesus Cristo, a Bíblia e o Evangelho, que nós somos automaticamente anunciadores do reino de Deus. Tem uma diferença entre Padre Júlio Lancelotti e Magno Malta. Não é possível que só porque ambos se declarem homens de Deus e anunciem o Evangelho, que ambos estejam semeando a mesma coisa. Estou me referindo a dois nomes públicos sem nenhum pudor, sem nenhuma reserva, porque eles se fazem conhecer pelo que anunciam, né? E por sua relação com Jesus Cristo. Então, não vamos brincar aqui, não vamos ser negacionistas. Ora, esta palavra de Jesus Cristo é ouvida pelos mais diversos tipos de pessoas. E aqui é que nós devemos agora prestar muita atenção. Há um certo tipo de escuta que não entende. Não entende ou porque não lhe foi anunciado de forma clara, ou porque ele não teve oportunidade de fazer perguntas, ou porque não quer fazer as perguntas. Né? Às vezes nós não entendemos alguma coisa porque nós não queremos entender. Porque aquele entendimento, aquela nossa compreensão vai nos tirar do conforto, vai nos tirar da comodidade. Então, o que importa é que este anúncio do reino de Deus encontra ouvidos surdos e corações endurecidos. Esta não compreensão da palavra de Deus permite que rapidamente a pessoa a esqueça, assim como nós jogamos fora aquilo que nos incomoda. Né? Então, aqui na parábola do semeador, ele fala: o maligno arrebata, assim como as aves do céu, as aves, vêm ciscar na terra e comem os grãos e as sementes, há uma perda de escuta,
no anúncio do reino de Deus. Não está claro aqui por que não entende, se é um problema do anunciador ou se é uma resistência, uma indisposição de ouvir da parte de quem escuta. O fato é que há uma perda entre o comunicador e o escutador, né? Esta questão, meus irmãos, de não entender o reino de Deus me comove tanto que é uma das razões pelas quais eu me tornei professor. Eu não admito a possibilidade de o evangelho não ser compreendido. Eu acho que é uma tarefa minha, para não dizer de toda a igreja, tornar o evangelho legível, compreensível, a um ponto que até os loucos entendam, que dirá os inteligentes. Até as crianças do maternal sejam capazes de entender. Me parte o coração quando alguém anuncia o evangelho de modo enigmático, preguiçoso, sem se preocupar com o seu público, com a sua assembleia. Se o cara gasta ainda o latinório, o gregório e etc, para parecer sofisticado, aí já é um caso assim de purgatório, no mínimo, né? No mínimo, purgatório, né? Porque é direito da sociedade, é direito do público ouvir o anúncio. Por quê, meus irmãos? Porque o reino de César, os governos humanos, as sociedades humanas, o modo como nós nos organizamos, causa muito sofrimento. E por causa desse sofrimento, por causa dessa angústia, por causa dessa frustração humana, nós devemos todos sermos capazes de ouvir alternativas. E quando uma alternativa é anunciada e as pessoas simplesmente não recepcionam, isto deveria nos preocupar, isto deveria nos incomodar. O fato é que não compreendem. E se as pessoas levam um certo tempo para compreender, se as pessoas levam um certo tempo para partir do conhecido em relação ao desconhecido, faltou aqui um trabalho, né? Eu não quero dar aula para o semeador, né? Mas todo o território pode ser bem preparado. Todo o território pode ser bem preparado. Então, de certa forma, eu recebo essa parábola de Jesus como uma advertência ao semeador, uma advertência ao anunciador. Ora, eu quero a melhor produtividade possível. Eu quero que todas as pessoas tenham a oportunidade de entender o anúncio de Jesus Cristo, de compreender a proposição de Jesus Cristo e conscientemente dizer, boa, estou afim, vou experimentar. Ou então, não, cara, isso é maluquice, eu estou muito bem, eu ganho muito dinheiro, e eu estou muito satisfeito, e é cada um por si, e dane-se. Né? Então isso me chama muito a atenção e é o que eu teria a falar sobre essa primeira escuta mal sucedida da palavra. É questão de preparar o solo, né? A Ildes disse assim, no meu período de faculdade, isso é no YouTube, no meu período de faculdade, para agradar um amigo espírita, li o Evangelho segundo o Espiritismo. Que interessante. Aí isso pode soar assim, nossa... Mas se ela está segura do Evangelho, ela lendo, ela está aberta, ele vai ver nela uma abertura para discutir aí o Evangelho, né? Exato, dialogar para poder dialogar de modo atencioso, atento, né? Com a pessoa que está aderente, está convencida de uma outra proposição. Eu veria isso como uma preparação do solo. Sim, daí, né? preparação do solo. E o Elton diz assim, sobre os abusos de líderes religiosos, acho interessante a afirmação do... Peraí, que tem um coraçãozinho bem no meio. Né, não sei o que, Xiziane está tampado. Uma intelectual moçambicana. Pauline, como é que é o nome? Xiziane.
Acho que é isso. Acho que é Pauline, É. Uma coisa é Deus, outra é falar em nome de Deus. Isso, exatamente. Boa. Então, não responsabilize Deus se outra pessoa está, né? Ela fala, ela é uma crítica, né? Muito bem lembrado, Elton. Ela fala, Deus não é propriedade de ninguém. Deus. Né? Muito bem lembrado. Uma outra escuta da palavra, vamos trabalhando aqui, tá? Podemos ir e voltar, eu não estou com pressa, o nosso objetivo hoje é lidar com estas dimensões do reino de Deus. Uma segunda escuta do anúncio do reino de Deus, então o evangelho aqui não é apenas a mensagem espiritual de salvar almas para o céu. Evangelho aqui é o anúncio do reino de Deus. Uma alternativa a César, uma alternativa ao capital, uma alternativa aos governos violentos. Né? Uma segunda escuta da palavra, muito interessante, está aqui no versículo 21, né, do capítulo 13 de Mateus, capítulo 20, versículo 20, aliás. O que foi semeado em solo rochoso é aquele que ouve a palavra e a recebe com alegria. Ele acha interessante a proposição do reino de Deus. Ele percebe que viver em sociedade provoca muitas frustrações, provoca muita violência, provoca muito risco. E uma mensagem de paz, de amor, de solidariedade, de dignidade, merece a minha escuta. E, de certa forma, é uma utopia que me atrai. Né? Então, assim como certas utopias, a utopia hippie, a utopia comunista, as utopias do século XX nos seduziram, o evangelho também pode seduzir. Mas a escuta da palavra, o seguir a palavra, vai provocar angústia interna, dilemas internos, e vai nos colocar em choque com o sistema que se opõe ao reino de Deus. E este dilema, tecnicamente, propriamente um dilema, requer uma resposta. Não significa dizer que as angústias são insuperáveis. Não significa dizer que a perseguição é insuperável. Significa dizer que estas consequências da minha adesão a Jesus Cristo imporão a mim uma decisão. Uma decisão. Enfrentar as minhas angústias internas, como o jovem rico não enfrentou, porque lá diz que ao ouvir a palavra de Jesus, entristeceu-se muito e afastou-se, porque era proprietário de muitas propriedades, de muitas terras. Esta angústia interna significa dizer que a palavra de Deus, o anúncio do reino de Deus, a minha adesão ao reino de Deus vai me obrigar a fazer escolhas, vai me obrigar a continuar recepcionando a palavra de Deus. É muito interessante que Jesus tenha usado aqui a figura da raiz, ou seja, a sementinha brotou, ela lança os seus primeiros raminhos, as suas primeiras raízes, aonde tem que lançar. Porém, essas raízes não conseguem ultrapassar. Desculpe, eu estou lendo certo? Ouve com alegria, angústia. Não conseguem ultrapassar o solo rochoso. Não conseguem ultrapassar e, portanto, não conseguem radicar-se. Eu queria explorar aqui um pouco a palavra raiz, radical, porque lá em Colossenses, vou fazer aqui um jogo de palavras que a licença poética me permite. Gálatas vai dizer que Jesus nos desarraigou deste mundo. Gálatas 1:4
vai dizer que Jesus nos desarraigou. Desarraigar é arrancar nossas raízes de um certo sistema. E depois em Colossenses, uma frase também, um versículo que eu gosto muito, é quando ele fala assim, 2, 6 e 7, Colossenses 2, 6 e 7. Assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim prossigam nele. Nele radicados e edificados. Radicados. Isso aqui, meus irmãos, nos dá a entender o seguinte, que não basta escutar a palavra e fazer a primeira adesão. É necessário radicar. É necessário se radicalizar no Evangelho. Eu sei que a palavra radical, né, por causa da palavra fundamental, fundamentalismo, ela causa arrepios, ela causa horror aos nossos brios modernos, né? Mas o que esta figura do solo rochoso está nos dizendo é o seguinte: ouvir o chamamento do Evangelho e continuar ouvindo, e continuar deitando raízes neste novo solo, nesta nova palavra, nesta nova proposta. Ou seja, o Evangelho não é apenas aderir a uma igreja e assistir seus programas aos domingos. Aderir ao reino de Deus significa continuar aderindo continuamente em todas as dimensões da vida. Portanto, não é possível aderir ao reino de Deus e continuar indiferente ao sofrimento humano. Não é possível aderir ao reino de Deus e continuar surdo para os gemidos da Amazônia e do Pantanal e do litoral. Não é possível aderir ao reino de Deus e continuar indiferente àquilo que é caro para Jesus Cristo, que é o pobre. Que são as necessidades elementares, que é aquilo que degrada o ser humano. Portanto, esta adesão ao reino de Deus vai provocar em nós angústias internas, porque nós continuaremos tendo que penetrar esse solo duro da sociedade humana e vai também nos colocar em oposição ao sistema. Ora, o padre Júlio Lancelotti acabou de receber uma ameaça de morte. Por que alguém quer matar um senhor idoso, deve ter lá seus, desculpa aí, Padre Júlio, mas talvez mais de 70 anos, né? Desculpe se eu estiver exagerando, mas uns 70 anos ele aparenta para mim, que dedica sua vida aos pobres da cidade mais rica de São Paulo. Quem em sã consciência ameaçaria um homem desse? Ora, muitos de nós, uma vez ameaçados pelo sistema, abandonamos por causa da palavra e nos escandalizamos por causa do custo de seguir, do custo pessoal de seguir ao reino de Deus. Não vou me meter com isto, né? Irmã Dorothy Stang, né? Americana, vivendo no Pará, terra de matadores, por causa de posse de terra. Não vou me meter com isso, não vim lidar com terra, vim salvar almas para o céu, né? Dorothy Stang deu a vida, não ficou no solo rochoso, né? Permitiu que as raízes metessem fundo no solo, né? E plantou ali uma voz que vai iluminar pessoas por muito tempo. Como a pessoa pode aderir a um novo modo de ser, ao ponto de abandonar o país mais rico do mundo para viver no fundo de uma floresta, para garantir dignidade para pessoas que só querem ter o seu pedacinho de terra e plantar o seu alimento e escapar da fome, da miséria,
da degradação. Né? Pensando em raiz, em Colossenses 2, né? Em fincar as raízes. Erradicar é arrancar as raízes, né? Ali é radicar. Então, okay. eu lembrei do pé de jabuticaba no vaso, Sim, né? Que a gente não sabe como vai fazer para... A gente quer plantar no chão, não sabe como vai arrancar sem quebrar o vaso. É verdade. Porque tá tão cheio de raiz e tão grudado no vaso que... Exatamente. E a gente já passou por isso com outra planta, Sim, né? Aquele buchinho sim. tipo assim, não dá para Ele salvar se o vaso. agarra Tem e que não estragar solta, o vaso, exatamente, né? Então, não assim, solta. isso é radicar, né? Radicar. Fincar as raízes. Fincar as raízes e não soltar. Né? Então, o que esse texto está dizendo para nós em relação ao reino de Deus é que nós o recebemos como a terra recebe uma semente. A semente tem a potência do reino de Deus. Ela tem a potência de nos convencer. Ela tem a potência de espalhar suas raízes, como a Irene está dizendo, e garantir a sua fixação neste novo território, neste novo modo de ser. Mas vai te impor dilemas. E você vai ser obrigado a decidir se vai se afastar como jovem rico, né? Ou se vai acomodar-se ao sistema. Tipo, se eu não afrontar o sistema não me perturba, né? Então eu sofro as dores dessa sociedade que está aí, mas eu não a confronto. É uma questão de sobrevivência, né? Então esse é um chamamento muito, muito sério. Muito, muito sério. O que foi semeado entre os espinhos, se vocês continuarem pensando sobre isso, quiserem perguntar sobre todos os tipos de solo, fiquem à vontade. Tá? Antes ainda de partir para os espinhos, veja, essas resistências do nosso coração funcionam como pedras. É interessante pensar que o evangelho não, a Bíblia toda, ela trabalha com essa ideia do coração de pedra, do coração duro. Né? Significa dizer, meus irmãos, que todos nós temos áreas duras da nossa vida. Seja duras por ser beira do caminho, por estar à margem da sociedade, pisado pela sociedade, seja por mecanismos de defesa, que nós endurecemos certas áreas do nosso coração para dizer, não vou sair da minha zona de conforto, coloca um escudo, coloca um muro de pedra e diz, não, eu quero o evangelho, mas é só para poder ter um programa domingo, ter um grupo de amigos e tal. Não quero as implicações, não. Né? Então, vejam, a figura nos permite aqui fazer muitas reflexões sobre nós mesmos. Né? O terceiro tipo de escuta da palavra é muito interessante, versículo 22, porque ele fala assim, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Percebam que todos ouvem a palavra. Essa parábola trata daqueles que ouviram a palavra. Calma, o joio é outra figura. É verdade. Não vamos misturar. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Deixa eu só ver aqui. Capital. Deixa eu só ver aqui na minha comparação de versões. Olha o capital aí, gente. Deixa eu só ver aqui na minha comparação de versões. As diferenças entre os evangelhos. Mateus fala cuidados do mundo e fascinação das riquezas. Marcos fala cuidados do mundo, fascinação das riquezas e demais ambições. Concorrendo, isso aqui é muito importante, está só em Marcos, concorrendo, sufocam a palavra. E Lucas fala o seguinte, os cuidados, riquezas, e acrescenta um item aqui muito importante, deleites, prazeres da vida. Então, juntando tudo,
juntando aqui é um detalhe importante que eu só percebo fazendo a comparação de versões, né? Juntando tudo, a gente tem o seguinte, a gente tem cuidados do mundo, riquezas, ambições e prazeres. Significa dizer, meus irmãos, que a escuta do chamamento do reino de Deus tem concorrentes. E é muito interessante que Marcos tenha dito concorrendo. Ora, não preciso fazer aqui uma etimologia para dizer que concorrer é correr contra, não é correr com. Correr com é correr paralelo, né? Uma disputa, por exemplo, de 100 metros rasos, você está correndo contra o outro, é ao lado um do outro, mas é contra. Numa corrida de revezamento, o 4x4 ali, eles correm uns com os outros, pelos outros. Mas a palavra concorrer é correr contra. Significa dizer que em algum momento haverá um vencedor e demais derrotados. Ou então, em matemática, em geometria, a gente fala retas concorrentes, paralelas é lado a lado, nunca vão se encontrar, né? Quando a gente fala concorrentes, em algum momento elas vão cruzar, né? Elas vão bater uma com a outra. Significa dizer que o anúncio do reino de Deus que nós ouvimos tem concorrentes. E estes concorrentes, para misturar aqui a figura da parábola com a realidade do reino de Deus, sufocam a semente. Os espinhos sufocam a semente, trazendo para a realidade do reino de Deus a agenda do mundo, a fascinação das riquezas, as ambições, a busca do prazer concorrem e vencem, sufocam no sentido do espinho, mas no sentido da palavra vencem, convencem. Ora aí a palavra convencer, que forma a palavra convicção. Significa dizer que o sistema do mundo, o modo como a sociedade se organiza, o modo como a sociedade se relaciona, o modo como a sociedade produz, o modo como a sociedade consome, nos convence de que é assim que devemos viver. E essa coisa do evangelho é radical demais. Se eu viver assim, vou se dar mal, né? Se eu viver assim, vou me ferrar. O mundo, meus amigos, é o mundo cão, né? É o mundo cão. Aqui é pau na muleira. É a corrida pelo lucro. E para desafogar nossa consciência, nós vamos domingo na igreja louvar, ou não é, meus irmãos? E damos até dízimo, né? Mas, de segunda a sexta, nós vamos para o mundão de César, inspirado por Satã, e é assim que é, irmão. É assim que é. E a cara de pau é tão grande que chegam a perverter o evangelho para dar sustentação a César e a Satã. É assim que é a meritocracia, né? O evangelho da prosperidade, ou seja, um evangelho voltado para... por falar nisso, né? A dona Michele Inominável participou de um culto, voltou para a igreja, né, depois de um longo recesso, mas agora enrolada na bandeira e chorando por causa das perseguições. Porque Sério? Jesus nos disse que nós seríamos perseguidos. Gente, é este o evangelho que faz sucesso no Brasil. E deve ter muitas igrejas agora orando, muitas correntes de oração em favor da dona Michele Inominável, por causa da perseguição que ela está sofrendo injustamente, por amor do evangelho. Não estão atribuindo a ela por amor do casos evangelho. de joias e roubo, onde Exatamente, já se viu uma coisa perseguição.
Né? Então, este é o evangelho do diabo. Esse é o evangelho de Satã, esse é o joio. Depois você recebe desinscrição no canal e você não sabe por quê. Mas os irmãos agora, tenho certeza que tem alguma igreja agora de mãos elevadas para cima orando pela irmã. Né? Sabem que se persegui-la, vão perseguir, né, vocês também. Né? Então, vocês não, né? Porque eles não ouvem o meu canal. Bom, meus irmãos, vejam, viver no mundo hoje é preocupar-se. Quem não tiver doente de preocupação e ansiedade é porque não pertence a este mundo, a esse sistema. Fascinação das riquezas é uma expressão estupenda, porque as riquezas fascinam. E a palavra fascinação é uma palavra do encantamento dos olhos. Né? É a fascinação das riquezas e os deleites da vida, os prazeres da vida. Ora, se essas palavras não tinham sentido quando Jesus as falou, é claro que tinha sentido. Mas imagine para nós agora, meus irmãos. Imagine para nós agora. Preocupações do mundo. Preocupações criadas e sustentadas pela agenda econômica. A fascinação das riquezas que nos faz ser pelo que nós possuímos e a busca do prazer dominam completamente a nossa resposta ao Evangelho. E para isso nós criamos as nossas igrejas, e para isso nós criamos as nossas escolas bíblicas, e para isso nós criamos as nossas teologias, para manter esta aparência de coisas. Como se esta parábola do semeador estivesse falando apenas na evangelização desse falso evangelho. E quanto mais pessoas trazemos do sistema econômico para o sistema econômico da igreja, maior o nosso sucesso. Eu não queria lembrar, eu acho que eu não deveria, mas eu vou lembrar, não vou lembrar, a palavra de Jesus que fala, vocês tornam essas pessoas duplamente perdidas, porque agora elas estão perdidas com o aval do Deus de vocês. Antes elas poderiam buscar alternativas, mas agora elas o fazem com a bênção do Deus de vocês. É o evangelho da prosperidade. Não? Então, este terceiro tipo de solo é uma advertência muito grave, da qual nenhum de nós está imune ou isento. Né? Não devemos ler essa parábola cometendo aquela piadinha de crente, né? Tipo, o fulano deveria estar aqui para ouvir isso, né? Fulano deveria estar aqui. Essas pessoas, né? Não, meus irmãos. Essa parábola é para todos nós que ouvimos o chamamento de Jesus Cristo. O que é que governa a nossa vida? A justiça do reino de Deus ou as coisas do mundo? Cuidados do mundo aqui não é a vida física normal, não. Muito cuidado com isso. Senão a pessoa vai dizer assim, fazer tal trabalho é coisa do mundo, o negócio é ir para a igreja, cantar no coral, né? Não pensem aqui, eu já expliquei isso recentemente, né? A palavra mundo aqui não significa a vida cotidiana. Significa o sistema de César, o mundo como sistema que se opõe a Deus. Não pense que as atividades do cotidiano, como, por exemplo, uma atuação política, é coisas do mundo. Por favor, né? Coisas do mundo aqui é mundo como sistema que se opõe ao reino de Deus. Então aqui você tem um exemplo claro
de como se pode interpretar essa parábola de modo espiritual, né? E do modo como eu estou fazendo aqui. Esta parábola diz respeito ao anúncio do reino de Deus. O reino de Deus não é uma coisinha do coração, o reino de Deus não é uma coisinha do fim do mundo, o reino de Deus não é uma coisinha do céu azul. O reino de Deus é um chamamento para ser atendido aqui. Um novo modo de ser, de pensar, de se organizar, de produzir, de consumir e principalmente de se relacionar. Isto é o reino de Deus que já está entre nós. Mas não precisa, porque tem o céu depois, então. Então, Isso essa é atrapalha. a interpretação Isso espiritualista. atrapalha. Aqui Né? não precisa, né? A interpretação espiritista. Deixa né? eu só ler um comentário da Iris sim. que ela diz assim, ela dá um exemplo de ok. ser de raízes, né, de ser radical. Em debate entre candidatos à presidência da República em 89, para desmoralizar o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, um candidato afirmou: "Você é radical". E Lula respondeu: "Se ser radical é a raiz do problema, eu Isso. sou radical". Ótima resposta. Ou seja, eu sou radical porque eu quero livrar Sim. o Brasil, tirar Sim, o Brasil do mapa da sim. fome, né? Alguns E aí eu valores- preciso ser radical? Preciso. Exatamente. Esses valores são radicais e inegociáveis. E daí quem tá chamando de radical não é um pobre, é um rico. Era o caçador de marajás, né? O que ousou falar de descamisados, descalçados e tal, e seduziu o povo, né? Então Exatamente. é muita conversão, né, Aildes? É muita metanoia, né? Nós, Aildes, por falar em metanoia, uma vez alguém fez essa brincadeira comigo, porque eu sou viciado em etimologia, né? A gente às vezes não faz metanoia, a gente faz paranoia, né? Metanoia é mudar a mente, paranoia é criar uma realidade paralela, uma nous paralela, né? Aí Então, cria o céu lá em cima. Né? Exatamente. O Então, às futuro das vezes, nuvens. exatamente. Às vezes os cristãos estão confundindo metanoia com paranoia. Tem que tomar muito cuidado. Né? Bom, sem falar da noia, né? A noia que é a gíria aí que os religiosos detestam, né? Porque o evangelho se tornou um narcótico, né? E aí tem a noia também, né? Bom, gente, vamos então para o último solo aqui, o último tipo de solo, que é então a expectativa do anunciador, o que foi semeado em boa terra. Ora, o que é a boa terra? Ouve e continua ouvindo. Compreende e continua compreendendo. E este frutifica. Ora, a palavra frutificar não é palavra do reino de Deus, é palavra da semeadura, certo? O que seria então o frutificar aqui? Aderir ao reino de Deus. Seria o oposto dos solos anteriores. O primeiro não compreende, esse compreende. O segundo solo para ali naqueles dilemas internos, da angústia interior e da perseguição. Esse daqui não para. Ele enfrenta a angústia, ele enfrenta a dor de perder certas coisas para promover justiça. Para promover justiça. O terceiro tipo de solo é aquele que se deixa vencer pelas propostas do mundo. Esse quarto tipo de pessoa é aquele que não se deixa vencer. Ouve a palavra e a compreende. E a proposição do reino de Deus o convence, o vence e o faz aderir ao chamamento de Jesus Cristo de modo contínuo. A Ildinha está aí para não me deixar falar bobagem, né? Que faz da sua advocacia, da sua mulheridade, né? Da sua negritude, um anúncio contundente do reino de Deus. E não é uma pessoa, como a gente poderia dizer, frequentadora de igreja, nem daqueles servicinhos religiosos da sociedade de senhoras, né? A Ildes me enche de orgulho, ela me chama de mestre e eu a chamo de mestra, né?
Porque nós vamos aprendendo com essas adesões ao reino de Deus, né? Que faz do seu tempo, da sua condição, das suas batalhas, anúncio do reino de Deus. Suporta aflições? Aildes e demais irmãos e irmãs. Suporta angústias? Suporta perseguições? Sim. Mas ao invés de escandalizar-se e retroceder para a comodidade, né? Mantém a sua adesão e enfrenta. E então as raízes vão quebrando pedras, né? E vão fazendo os espinhos secarem, né? E vão então frutificando, ou seja, as raízes vão funda no solo, né? E os espinhos é que vão tendo que ceder. E esta pessoa, então, esta escuta produz amplamente. Às vezes produz 30, às vezes 60, às vezes 100, né? É um desfecho da parábola muito interessante, porque poderia dar a entender, poderia dar a entender que não, e também não é igual para todos, muito bem colocado, mas às vezes não é igual nem para a mesma pessoa sempre. Então, eu ia falar, é um desfecho meio decepcionante, mas é num sentido de ser muito realista, né? Que assim como a agricultura não é uma ciência exata, assim também o anúncio do reino de Deus não é uma ciência exata. Tem igrejas que querem padronizar os irmãos, as células, os grupos em caixinhas, todo mundo encaixotadinho, igualzinho. Sai dela, povo meu, né? Não é assim que nós respondemos ao anúncio do Evangelho. Não existem fórmulas prontas, não existem receitas de bolo aqui, né? O que há é esta palavra fecunda. Esta palavra fecunda. Porque vocês percebem aqui que o solo de si mesmo não produz nada. O solo não produz trigo do nada. Ele produz trigo quando recebe em seu seio, né, a potência do grão. É o grão que tem toda a potência. Então também, meus irmãos, o anúncio do Evangelho, a proposição de Jesus Cristo é uma palavra fecunda. É uma palavra carregada de potência. Ela tem o poder de nos convencer se nós ultrapassarmos esses dilemas. O que teria sido do jovem rico se ele tivesse seguido Jesus Cristo? Provavelmente seria um santo da igreja. Provavelmente teria sido um grande teólogo, porque sabia todas aquelas coisas desde a sua juventude, como Paulo. Né? Paulo passou pelo dilema de ser um membro do Sinédrio ou ser o lixo do mundo. E quem é Paulo? Né? Deu nome à nossa maior cidade aqui da América Latina, São Paulo. Né? Então, a potência da palavra de Deus pode nos convencer, né? Pode nos mostrar as verdadeiras perspectivas. Quantas pessoas no final da vida dizem, gostaria de ter feito tudo diferente, gostaria de ter viajado mais, amado mais, gostaria de ter menos. Uma pessoa, uma vez que tinha muitas propriedades, falou para mim, ai, que canseira, que vontade de ter só a minha casinha. Só a minha casinha e tal, né? Ai, tem que pagar 1000 impostos, não sei de onde, tem que ver os funcionários, tem que ver as empregadas, tem que ver os condomínios, etc. Ai, que canseira. Queria só ter a minha casa e tal, né? Se não me engano, foi Santo Agostinho que disse, até as riquezas do mundo produzem dor, produzem tristeza, né? Produz preocupações, são contaminadas por dores. Né? Essa fantasia dos deleites da vida é isso mesmo, é fantasia, ou como fascinação, como diz aqui, né? Fascinação. Né? Fascinação é esta aparência dos olhos, a soberba dos olhos, como diz
João, né? Então essa parábola tem esta interpretação, e é esta interpretação que Jesus pretendeu, né? Se você quiser ouvi-la de outra forma, interpretá-la de outra forma, e eu mesmo já fiz outras interpretações, vai na fé. Né? Vai na fé. Mas o importante é entender isso que Jesus pretendeu. Exato. Isso que eu ia dizer, né? É importante saber essa informação. Exatamente. Você pode aplicar como você quiser, mas... Vamos lá então, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Aí eu vou deixar as outras parábolas para outro dia, porque eu sabia que essa é muito rica, né? E é também o maior conjunto de parábolas, as parábolas da agricultura, e não vou correr, né, com essa matéria, porque eu tenho consciência de que eu estou apresentando uma interpretação sui generis, né? Deveria ser a predominante, mas não é, né? Porque a igreja prefere falar dela do que do reino de Deus, né? Mas a gente precisava gastar esse tempo falando sobre esta parábola. Sim, o Elton diz assim, foi esse radicalismo de Lula que o tornou o único presidente até hoje. O partido dele venceu 5 eleições. E ele se tornou referência no combate à fome. Exatamente. Ser radical é indispensável na busca da dignidade. Exatamente, sem concessões. Isso aí, obrigado, Elton. E o Carlos irmão do Fabrício, o Fabrício está aqui também hoje, diz, acho que é em relação a Ildes que você falou que ficou orgulhoso, ele diz a nós também, a mim também, a nós também. Isso, exato. É assim, né? Na nossa... o coraçãozinho. Obrigado, a Ildinha é minha... E eu tô feliz. Minha irmãzinha. Tô feliz que a gente falou da jabuticabeira, o Sérgio Buco diz que ele pode dar uma olhada para avaliar e ajudar nesse transplante. Ok, olha aí os dons do reino de Deus aí. Na nossa comunidade, né, falando aí do Carlos, do Fabrício, da Ildes, do Sérgio Buco, né, também, e outros que estão aí, o Elton. Na nossa comunidade, nós temos procurado ser esta comunidade de seguidores, né? Nenhum de nós produz 100 por 1, né? Mas nós vamos olhando os dilemas, nós vamos olhando as lutas, nós vamos aprendendo com um, com o outro, e assim nós vamos produzindo, né? Às vezes 30, às vezes 60, mas nós vamos produzindo, nós vamos tirando as pedras do caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra, nós vamos tirando a pedra, nós vamos tirando os espinhos, né? Para que a nossa comunidade se torne uma comunidade acolhedora da palavra de Deus, né? Se deixe convencer pela palavra de Deus, né? Esse é nosso sonho e o semeador está conosco, né? Continua semeando, né? O semeador saiu a semear, ele está sempre semeando, né? E ter esta... o Elton também, né? Que é originado da teologia católica, né? E tal, tem essa riqueza teológica, né? Essa compreensão da palavra de Deus como sendo potente, né? Esta potência da palavra de Deus, né? Às vezes nós evangélicos, né, protestantes, que falamos sola escritura, né? Às vezes fica só no sola mesmo, né? Porque escritura é nada, né? Nós precisamos renovar a nossa fé na palavra de Deus, né? Que esta palavra de Deus pode nos convencer. O Espírito Santo convence do pecado, né? Convence dessa fascinação. O Espírito Santo pode limpar nossos olhos, pode limpar nossa mente, para que a gente dê valor ao que de fato tem valor, né? Em certas coisas nós devemos ser radicais. Os cristãos às vezes são radicais com coisas erradas, né? São radicais com bobagens, que não tem peso, que não tem sequer importância nas Escrituras. Eles têm que ficar revirando as Escrituras para encontrar uma palavrinha ou outra de Jesus a respeito daquilo. Direcionar as raízes, né? Exatamente. Para ser radical, né? E em algumas coisas devem ser radicais, no sentido etimológico da palavra, né? Radical. E uma coisa que nos evita, irmãos, já que nós estamos falando de raízes, uma coisa que nos guarda de erros
de radicalismo é a horizontalidade, né? Por exemplo, se eu, dentro da minha comunidade cristã, me tornar radical num ponto, se eu ouvir a comunidade vai me balizar, né? Esses radicalismos excêntricos e equivocados, né? Eles normalmente acontecem porque uma pessoa deixa de ouvir a comunidade, né? Se todos nós entendermos que nós ouvimos a palavra, veja que esse texto fala do ouvir a palavra é para ouvir e compreender. O primeiro ouviu, o segundo ouviu, o terceiro ouviu, o quarto ouviu, né? Nós não ouvimos a palavra de Deus sozinhos. Nós ouvimos a palavra de Deus em comunidade. Nós sempre ouviremos a palavra de Deus em comunidade. Então, a comunidade de Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, anunciadora e escutadora da palavra de Deus. Portanto, irmãos, nós temos toda a chance de sermos radicais com as coisas certas. Radicais na justiça, na misericórdia, no amor, no perdão, na graça. Nós temos, na solidariedade, na empatia. Nós temos toda a chance de sermos radicais nas coisas certas, né? E moderados nas coisas em que devemos ser moderados. E até desinteressados de coisas em que devemos ser desinteressados. Porque não é o centro do reino de Deus. Né? O Silvio Javala Sim, diz assim, esse evangelho de Jesus deixa o coração leve. Por que ele está dizendo isso? Porque provavelmente ele conhece a semeadura de sementes que não são a palavra de Deus, né? E que vão gerar outras árvores, outras plantas. Exatamente, o joio, que é a próxima parábola, né? Exato. Que vai, existe uma variedade, vai nos desafiar joios, completamente. né? Mas eu gostei muito, meu querido irmão Javala, gostei muito quando você fala coração leve, porque é isto que a palavra de Deus produz, né? Mesmo que eventualmente o segmento da palavra produza angústia, no final o seu fruto, né? O seu fruto é para nós também, né? Quando eu falo aqui que produz fruto, frutifica, é para nós também, né? Nós também somos alimentados por essa palavra. E aí nós temos que ir para outra figura, né? Aqui nós somos comparados à terra que recepciona a semente, né? Mas nós temos que ver que o reino de Deus é um mistério e que nós também nos alegramos com esta adesão ao reino de Deus. O frutificar produz alegria para nós, produz essa leveza, essa paz de espírito, né? Por isso que quem, por exemplo, pergunta para o Júlio Lancelotti se ele quer ser um investidor da Faria Lima ou se ele quer continuar cuidando dos pobres. Ele é masoquista, será? Será que ele é um sádico? Será que ele é o quê? Ele é paranoico, né? Ou será que ele descobriu a verdadeira alegria, a verdadeira pérola, que é outra parábola aqui, né? Será que ele recebeu o verdadeiro tesouro, o tesouro que Jesus ofereceu ao jovem rico, né? O jovem rico preferiu a Faria Lima, a fascinação das riquezas, a Bolsa de Valores, né? Mas o Júlio Lancelotti descobriu algo que eu acho, né? Eu não tenho a grandeza do Júlio Lancelotti, mas eu acredito que ele deve ter encontrado aquilo que Jesus falou para o jovem rico, o tesouro no céu. Vai, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Eu duvido que o Júlio Lancelotti trocaria a sua alegria, os seus tesouros do reino dos céus. Claro, eu estou falando de Júlio Lancelotti, não estou querendo canonizá-lo, estou citando apenas porque ele está na mídia e ele representa essa vertente do reino de Deus. Tem milhares de anônimos e anônimas fazendo a mesma coisa. Né? Inclusive ele foi condecorado pelo Isso, a questão aqui não é dar glamour a ele não precisa disso. Né? Ele representa uma causa e por trás dele eu sei que tem milhares, milhões, né, de anônimos que continuam ouvindo o reino de Deus e mesmo que eventualmente sofra angústia, sofra perseguição, se escandaliza, volta a ouvir a palavra, volta a ouvir, se deixa seduzir, adoece por causa
das preocupações do mundo, mas volta para ouvir e tal, e assim nós vamos andando e nós vamos produzindo. Sim, ok. Então, Meus irmãos, quero então é agradecer isso. O Sérgio Buco Sim, porque obrigado. enviou a estrela Obrigado, e porque gente. vai mudar Jabuticabal de lugar. Obrigado, gente, pelo apoio. Estamos no lucro. Conseguimos uma consultoria para um transplante de uma jabuticabeira que tem mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, tadinha. Está quebrando o vaso e a gente quer salvá-la. A gente quer que produza mais frutos. Isso, exatamente. A Irene quer 100. A Irene é só 50, não dá. Gente, muito obrigado, então. Tenham todos vocês um bom domingo. Que Deus abençoe a todos e todas. Nos vemos na sexta-feira na aula sobre nomes e títulos de Jesus. Deus abençoe. Tchau, pessoal do Facebook.